está sendo gravada. Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos a partir de agora, tá? A partir de agora, essa aula está sendo gravada. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem, sejam muito bem-vindos nessa maravilhosa viagem que é a história do Brasil. Essa história fantástica. Ah, tá. Vamos lá. Beleza. Vocês estão vendo aí, né? Quem está em casa, está conseguindo ver aí no computador ou está me vendo também, não é isso? Sim. Vamos lá. Para quem está em casa, uma pergunta. A colonização do Brasil, ela começou a partir de 1530. Portugal não estava nem aí. Portugal não estava nem aí para o Brasil. Só que a partir de 1530, Portugal começou a olhar para o Brasil com outros olhos. Porque senão ia perder o Brasil. Aí eu vos pergunto, quem está em casa. Fica fácil que vocês podem fazer pesquisa. O governo português resolveu colonizar o Brasil com 15 lotes de terras, dividido até o Tratado de Tordesilhas. Esses 15 lotes de terra ficaram conhecidos como capitanias Hereditárias. hereditárias, muito bem. Só que esse sistema de capitanias hereditárias foi um fracasso, não prosperou. Esse sistema de capitania hereditária foi um fracasso, não prosperou. Daí, apenas duas das 15 tiveram lucro. Quem está em casa, quem está em casa, apenas duas tiveram lucro. Quais foram essas duas capitanias hereditárias? Cri, Peraí que deu branco. cri, cri, cri. Ó, sério, eu quero que vocês participem. Apenas duas deram lucro. Quais foram essas duas? E aí, gente? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente, perfeito. Apenas duas capitanias hereditárias deram lucro, Pernambuco e São Vicente. Aí, para quem está em casa, eu fiz uma pergunta fácil. Para quem está em sala de aula, a gente vai acostar mais um pouquinho. Aí eu pergunto a Isaías. Isaías, quem era o capitão donatário da Companhia de Pernambuco? Foi explicado por mim. Duarte Coelho, muito bem. Lucas! Ó, o capitão, para quem está em casa, você não escutou Isaías falando? O capitão donatário de Pernambuco era Duarte Coelho. O capitão donatário de São Vicente era quem? Quem era o capitão donatário de São Vicente? Ninguém, 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 ninguém. Quem era em casa? Quem era o capitão donatário de São Vicente? Tem sim. Quem era o capitão donatário de São Vicente? Quem sabe me responder? Em casa, está escutando? Vocês em casa, estão escutando? Peraí, Jorge, eu tô tentando pensar aqui. E tem que pensar, gente? Faz uma pesquisa aí rápido. No livro tem, não precisa buscar na internet, não. No livro tem. Vamos, gente! Começando, jogo da forca, começa com a letra M. Martim, Martim, meu Deus,
O senhor já É. disse, peraí, Eu já Martim. disse. A pergunta que eu estou fazendo aqui, porque eu já falei sobre isso. Martim Martim Afonso. Afonso. Tem mais outro nome. É, Acertou. só sei Martim Afonso. E Marquês de E Cascais, Souza? Isso. Mar... O nome é Martim Afonso de Souza. Perfeito. Martim Afonso de Souza, ele é o capitão donatário de São Vicente. Vamos lá. Devido ao fracasso, estou escutando, né? Devido ao fracasso das capitanias hereditárias, o governo português tentou mudar. Eu não sei assim, Jorge, por que fracassou? Por que não fracassou? A pergunta não é por que fracassou. Quando digo fracassar, é não gerar lucros. Beleza? Fala, Isaías. Isaías está fazendo uma pergunta. Não, tem mais outros motivos. Ataque de índios. Peraí, calma, um de cada vez. Não. Ataque de tribos indígenas. A distância para Portugal. Sem apoio da coroa. Tá entendendo? É porque aqui estava sendo construído as primeiras cidades, as primeiras vilas. Então, tinha tudo para fracassar. O início e não se encontrou ouro. Não se encontrou ouro. Perfeito. Então, por inúmeros motivos, as capitanias hereditárias, o sistema de capitanias hereditárias, elas fracassaram. É porque, assim, eram as autônomas. É como se eu pegasse essa sala não, para quem está em casa, é como se eu pegasse esse colégio e dividisse cada sala dessa para uma pessoa tomar conta. E essa pessoa ia distribuir terras, que é conhecido como Seis Marias, distribuir terras, investir, ia recolher impostos. Ele, cada um de vocês, ia mandar numa sala dessa. Tá gravando? Ia mandar numa sala dessa. Ah, Peraí. Por que, Marcos? Diz. o senhor já deu esse exemplo em sala de aula, que o senhor explicou tudo direito lá sobre cada um dominava um território, vamos supor. Aí cada um dominava uma sala. Aí cada parte dessa sala dominava por você. Aí o senhor explicou direitinho, mas eu não me lembro direito não, que o senhor falava. Faz tempo. Fala, Isaías. Não, mas aí, cada um capitão donatário, que eram nobres, fidalgos portugueses, ficaram responsáveis por uma capitania, tá certo? Era muito difícil. Ele está falando dos primeiros anos da colonização. Então, esse sistema fracassou. Daí, o governo português resolveu trocar esse sistema. Para qual? Não, qual o sistema adotado? Página 33, de vocês, todos na página 33. 33. 33 não, desculpa. 23. O primeiro sistema de colonização adotado no Brasil foi as capitanias hereditárias. Elas fracassaram. Daí o governo português mudou o sistema administrativo. Adotando o quê? O governo geral. Dá para entender vocês que estão em casa? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Gente, então, com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português resolveu mudar a parte administrativa, adotando assim um governo geral. Em vez de ter cada capitão donatário mandando nas suas capitanias, você vai ter um governador geral. Aí foi adotada a primeira capital do Brasil. Primeira capital do Brasil. Oi? Não, falaram aí. Não. Aí é Salvador. Salvador.
A primeira capital do Brasil, Salvador. Tá certo? A primeira capital do Brasil. Então, vamos lá. Governador geral. Acompanha aí. Preciso de marcar texto, vamos lá, para vocês grifarem, tá certo? Vamos lá. Em 1548, pode começar a grifar. Em mil... Vamos lá. Vamos. Tem lá, governador geral, tem lá. No meu livro está dizendo, em 1548, o rei de Portugal, após o quê? O fracasso das capitanias hereditárias, nomeou um governador geral para toda a colônia. E é como se fosse o seguinte, imagina que essa escola fosse o Brasil e uma outra escola mandasse, dividisse todas essas salas assim, dividem para vocês. Mas vocês começaram a ter fracasso, não gerou lucro. Aí o que ele fez? Ele instituiu uma diretoria. Essa diretoria ia mandar em quê? Na escola, em tudo. Vamos lá. Nomeou o governador geral para toda a colônia. Oi. Para continuar grifando, Pode continuar grifando. Para toda a colônia. A responsabilidade do governador. Cabia a ele defender a colônia, pode grifar de ataques de inimigos e administrar as atividades coloniais. Quando se diz ataques inimigos, é ataques de quem? De indígenas e corsários. Perfeito. Corsários eram piratas. Vai lá. O primeiro governador geral, aí vocês podem grifar. O primeiro governador geral foi instaurado na grifa Bahia. Começa a grifar. Bahia. E o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que assumiu o cargo em 1549 a 1553. Continua grifando. Com ele, vieram de Portugal os padres jesuítas, comandados por Manuel da Nóbrega. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão em casa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão em casa. Qual a responsabilidade dos padres jesuítas aqui no Brasil? Quais foram, escuta vocês que estão aqui também, quais foram ou quais eram as responsabilidades dos padres jesuítas aqui no Brasil? Aí, casa, responda. Evangelizar, catequizar e tornar cristãos indígenas. Isso mesmo. Respondam aí vocês. Evangelizar, catequizar, tornar os índios cristãos. Isso mesmo que tem. Quem foi que respondeu? Foi Diego? Foi? Foi. Beleza, Diego, parabéns. Então, essa era a função dos padres jesuítas. Eles vieram para cá para aumentar. Aumentar o quê? Não. O território do cristianismo. A influência do cristianismo. Lembrando, é quase o mesmo período, o descobrimento do Brasil é quase o mesmo período da Reforma Protestante. Então, enquanto a Europa, vocês estão vendo aí? Enquanto na Europa a Igreja Católica está perdendo influência devido ao racha, lembra a Reforma Protestante? Ana Patrícia. Peraí. Vai, continuando.
Ele é o maior país católico do mundo, o Brasil, devido a isso. Então, deixa eu pegar essa tua linha de pensamento que é perfeita, deixa eu só fazer alguns ajustes. O Brasil, ele é um país cristão católico, porque foi colonizado por um país cristão católico. Aí você pode me dizer assim, e os Estados Unidos? É um país cristão evangélico, porque foi catequizado por um país, ou colonizado melhor, por um país cristão evangélico. Vamos lá. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, tá certo? Ele governou o Brasil entre 1549, governador-geral, governar o todo, tá certo? Como se fosse. Tomé de Souza, grifa, fundou Tomé de Souza Grifa fundou a cidade de Salvador e anos depois foi criado por Dom Pedro Fernando Sardinha o primeiro bispado relacionado à igreja. Por exemplo, arquidiocese, bispos. Fala, Isaías. Eu não estou entendendo, não. Vai, fala. É até Salvador. Vai lá, continuando. Outros governadores gerais foram Grifa, Duarte da Costa, que governou entre 1553 e 1558. Mendes Sá, que ocupou o cargo entre 1558 a 1572, foi o mais que durou, mas porque o outro governador-geral que vinha para o Brasil, o navio afundou e ele foi devorado por os indígenas. Não, aqui no Brasil não tem nada a ver com esse período da história brasileira, não tem nada a ver com democracia, eleição. Lembrando, o Brasil era governado por Portugal, aqui tudo vinha de Portugal para cá. Todas as leis, e na lógica, essas leis beneficiavam o Brasil ou beneficiavam Portugal? A Portugal. Isso mesmo. Não dá para entender, não. O rei, se ele quisesse mandar para o Brasil uma cachorra para ser governador geral, não tinha, era tudo critério do rei. Perguntaram aqui, como era escolhido o governador geral? Tudo era critério do rei. Na maioria das vezes era nobreza, tirada da nobreza portuguesa. Na grande... Oi? Tu acha que ele sai de Portugal? Coloca na tua cabeça, aqui no Brasil é tudo mata. Ele é o fim do mundo. Desculpa, não é o fim do mundo, é o novo mundo. Tudo está iniciando. Tudo está iniciando. Aí você fez a pergunta, por que o rei não veio para o Brasil? Eles vieram. Só que isso em 1817. 1500 para 1817 são quantos anos? 317 anos. O rei de Portugal, não só o rei, a família de Portugal, a família real fugiu para o Brasil. Literalmente fugiu para o Brasil. Mas isso aí é assunto para o 8º ano. Oi? E deixou todo mundo lá. Fala. Oi? Não. Isso a gente vai atropelar. Vai. Ó. Isso é importante. Após a morte de Mendes Sá, a colônia passou a ter 2 grifas. 2 governos ou governadores gerais. Estão me ouvindo aí em casa?
2 governadores gerais. Sim. Grifa, 2 governadores gerais. Continua grifando, sediado em Salvador, o outro sediado no Rio de Janeiro. Continua grifando, até o ponto final. A divisão não modificou a situação da colônia e em 1578 o governo voltou a ter uma sede única, uma única sede. Botem, por favor, aí essa atividade para casa. A2 para casa. Tá certo? Botem aí, por favor, essa atividade 2 para casa. Página 24. Vocês já ouviram falar, em algum momento, que o Brasil ele foi invadido? Que o Brasil ele foi invadido por, vamos dizer assim, 2 países? Não. Aí em casa, quais foram os 2 países? Quais foram os 2 países que tentaram invadir o Brasil? Quem sabe dizer? Espanha e Portugal. Espanha e Portugal não, né? Portugal já era do Brasil, Brasil já era de Portugal. Sim. França e Holanda. França e Holanda tentou invadir o Brasil. A França, que está em casa, acompanha aí. A França invadiu onde é hoje o Rio de Janeiro e depois foram expulsos e invadiram onde é hoje o Maranhão. A França tentou invadir o Rio de Janeiro, foram expulsos e depois tentaram invadir o Maranhão. Já a Holanda invadiu, primeiramente, Salvador, foram expulsos e invadiram aqui Pernambuco, que conseguiram. E também foram expulsos. Para nossa burrice. 24. Enquanto isso, vai lá. Página 24, lá em cima. Os franceses eram contrários ao Tratado de Tordesilhas. Durante anos, entre 1500 a 1530, eles piratearam o pau-brasil e tinham uma boa relação com os indígenas, que facilitavam o contrabando. Em 1555, invadiram, grifa, as terras, grifa, as terras que hoje formam o Rio de Janeiro. Não. E ali se fixaram por 12 anos, sendo expulsos em 1567. Aí eu quero que vocês coloquem aí, Rio de Janeiro, puxa uma seta descendo. Não tem o nome Rio de Janeiro? Eu quero que vocês aí em casa também puxem uma seta descendo. Assim, vocês pegam o nome Rio de Janeiro, estão vendo aí? Ó. Aí vocês pegam aí tá, vocês grifaram o nome Rio de Janeiro, eu quero que vocês peguem uma seta e façam assim, ó. Coloca assim, França, Antártica. Não. França. O nome Rio de Janeiro está lá. Vocês em casa viram? Vocês em casa estão vendo? No meu caso, George, eu fiz um círculo, aí eu peguei a seta e botei no lado maior do livro. Agora eu vou escrever. Aí coloca França, Antártica. Certo? Então, o nome da colônia francesa no Rio de Janeiro recebeu o nome
França Antártica. Deu para entender aí em casa? Sim. Sim. Pronto. Então, o nome da colônia fundada pelos franceses aqui, onde é o Rio de Janeiro, no Brasil, onde é o Rio de Janeiro, ficou conhecido como França Antártica. Porém, eles foram expulsos em 1567. Amém de Sá, Estácio de Sá. A pessoa responsável por expulsar os franceses do Rio de Janeiro é Estácio de Sá. Eu acho que ele é sobrinho do primeiro governador, Mendes Sá. Continuando. Eles se apoderaram também de diversos pontos do litoral nordestino e do norte, como a cidade de São Luís, no Maranhão, que foi fundada pelos franceses. Grifa. A cidade. Grifa. A cidade de São Luís, no Maranhão. Estão ouvindo aí em casa? Grifa lá. A cidade de São Luís, no Maranhão, que foi fundada pelos franceses em 1612. Vocês sabiam que São Luís, aí em casa também, São Luís é a única capital do Brasil. São Luís do Maranhão é a única capital do Brasil que não foi fundada nem por portugueses e nem por brasileiros. São Luís do Maranhão é a única capital no Brasil que não foi fundada nem por portugueses e nem por brasileiros. São Luís foi fundada por franceses. Ai, pensei que vocês não iam responder. Aí eu quero que vocês grifem aí, ó. Vocês grifaram o nome de São Luís do Maranhão. Eu quero que vocês peguem aí. Do mesmo jeito, uma seta, puxa para baixo. Aí vocês vão colocar. Não tem lá o nome São lá embaixo, São Luís do Maranhão? Do mesmo jeito, você pega uma. Puxa para baixo e coloca França. Equinocial. Dá para ver daí? Dá para ver em casa? Dá, dá. Eu acabei de dar um zoom, mas dá. Dá. França equinocial. França equinocial. É o nome da colônia francesa no Maranhão. Pensei que vocês não iam responder. Vai lá, continuando. Somente a partir de 1584, os franceses começaram a ser expulsos do Brasil. O último posto retirado dos franceses foi em 1616. Após a derrota, passaram a investir contra o norte do continente americano, onde conquistaram as regiões de Quebec e Montreal, no atual Canadá, além de New Orleans, aqui tem Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos. Fala aí. Gente, ó, juro, eu tento entender, mas não consigo. No Canadá hoje, fala francês e o inglês. Parte do Canadá fala o francês, parte do Canadá fala o inglês. Devido a isso, quando os franceses foram expulsos do Brasil, eles subiram para a América do Norte. Então, boa parte dos Estados Unidos pertencia à França, só que foram expulsos. Houve uma guerra, que vocês vão estudar no 8º ano também, entre França e Inglaterra. Essa guerra vai ficar conhecida como a Guerra dos 7 Anos. Tá certo? A Guerra dos 7 Anos, não, eles queriam colonizar. Só que eles foram expulsos e foram para o norte, onde é hoje o Canadá. Tá certo? Não teve tanto. Não teve tanto. Mas assim, mas nesse tempo
foi muito pouco para deixar alguma marca. Você está entendendo? A marca maior é a capital, São Luís, no Maranhão, que é homenagem ao rei da França, Luís. Vai, continuando. As primeiras vilas. Eu falei para vocês que vocês vão responder o que em casa? Pronto, para a gente terminar. A gente vai terminar basicamente agora. Olha lá. As primeiras vilas. Das capitanias hereditárias, apenas duas, como eu falei para vocês, formaram importantes núcleos de povoamento. Grifa, Pernambuco, de 1550 no Nordeste, e São Vicente, 1548 no Sudeste. Pode grifar. Nas duas regiões foram implantados engenhos de açúcar, nos quais os índios escravizados realizavam um trabalho. Aí, basicamente, qual foi o principal motivo aí? Essa parte aí. Qual foi o principal motivo para o sucesso de Pernambuco e São Vicente? Não. Também é um dos. Isso, mas vamos lá. Oi? Por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Eu perguntei, qual o principal motivo para Pernambuco e São Vicente ter gerado lucro? Devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Tem muitas usinas mesmo. Se você for para a Zona da Mata mesmo, Zona da Mata Sul, Chechel, Vitória de Santo Antônio descendo, Primavera, Escada, tem muito. Vai lá, ó. São Vicente destaca-se pelo tráfico de indígenas escravizados. Cerca de 3 mil indígenas foram mantidos em cativeiro. Próximo à capitania, na atual região de Santos, foi fundada um hospital e, no entorno dele, outra vila. Conforme os colonos avançaram para o interior, novos núcleos de povoamento foram surgindo, dando origem a vilas. Para facilitar a administração, a coroa ordenou a criação das câmaras municipais, nas quais seu representante ou juiz ordinário era alguém de confiança do governador-geral. Também foram nomeados 4 vereadores. Os conflitos que não eram resolvidos pelo governador-geral eram encaminhados à coroa, e, em geral, o rei intervinha com violência e intolerância contra os desobedientes. Quer dizer o quê? Que se tu fosse bater de frente com a coroa, o que ia acontecer contigo? Simples assim. Um fator que contribuiu bastante para o surgimento das cidades, grifa, era a expansão, não tem era, mas tem lá, a expansão do território colonial, ligada com o quê? Criação do gado. Não, vai continuando. Atividade pecuária que se instala na próxima às margens dos rios. Vai grifando. Mas por que o boi, por que a criação do gado é tão importante? De que horas? 10h20. Peraí, só no instante, ó. O boi oferecia o alimento e o couro. Os homens ligados às atividades pecuárias eram mais livres dos domínios do rei e a estrutura da sociedade era escravocrata. Beleza? Vocês vão sair para lanchar agora, nesse momento, em sala de aula. Vocês que estão em casa. Ei? Eu vou lanchar também já. Vocês vão lanchar, aproveitar o lanche também? Tá certo. Ó, pronto, vocês vão lanchar agora. Não, porque eu estou dizendo aqui que vão lanchar. Gente, ó, eu vou terminar agora essa gravação. Eu vou lanchar, como vocês também vão lanchar. Tá certo? Então eu vou terminar essa gravação agora. O link vai ficar aqui. A tela vai ficar escura, mas o link vai aqui. Eu só vou desligar o áudio e desligar a câmera, tá certo? Mas o link vai continuar o mesmo, tá certo? Tá bom. Certo? Estou com saudade de vocês. Então, quem sabe nos próximos dias vocês começam.
É sério, pô, na moral. Nos próximos dias vocês começam a vir em sala de aula, para sala de aula. Beleza? Eu vou interromper agora a gravação. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Certo? Tchau. Tchau.